Nessa aula você vai conhecer a estrutura simples ou orgânica e qual a sua relação com projetos. A estrutura simples ou orgânica normalmente representa as pequenas empresas que possuem um nível hierárquico reduzido. Geralmente, é constituída por apenas dois níveis hierárquicos, sendo o gestor o dono da empresa e os empregados. A estrutura simples é uma organização, como você pode ver, bem simples, sendo muito comum na maior parte das empresas familiares e de pequena dimensão. Analisando essa estrutura, é possível perceber que o dono da empresa se envolve em todas as decisões e, normalmente, a comunicação flui muito melhor, pois não há gestores funcionais criando barreiras entre os empregados e o dono da empresa. Por essa razão, esse tipo de estrutura apresenta alguns benefícios que são a fácil comunicação entre os funcionários da empresa e o acesso aos superiores como diretores e proprietários é bem rápida. E isso, claro, vai permitir uma rápida e eficaz resolução de certos problemas. É importante destacar que, dado que as tarefas não são especializadas por área de atuação, setorização ou funcional, os funcionários costumam ter uma visão mais global da empresa, sendo assim, torna-se mais fácil obter informações de dentro da organização. Vale ressaltar também que um dos objetivos dessa organização é ser mais dinâmica, visto que a burocracia deva ser muito menor, como você pode ver nas gerências funcionais criando aquelas barreiras, e esse é um dos motivos que faz esse tipo de organização ser muito mais flexível. Com isso, vai facilitar muito a vida do dono da empresa e vai permitir mudanças, aceite de novas ideias e ainda pode ser mais criativa, inovadora, para obter uma estrutura que melhor atenda às necessidades do seu cliente. Um exemplo desse tipo de estrutura são as pequenas consultorias, que podem se adaptar às necessidades do cliente. O que você precisa entender até aqui é que a maioria das empresas passa pela estrutura simples no seu estágio inicial de formação, ou seja, na sua criação, embora algumas delas permaneçam simples após esse período. E isso acontece em ambientes extremos, pois elas podem ser forçadas à centralização de poder, não importando a estrutura que está sendo usada. Isso acontece quando a organização passa por uma crise profunda, e às vezes é preciso que decisões sejam tomadas rapidamente. Então a organização pode centralizar o poder para que isso ocorra com uma maior agilidade. Analisando essa estrutura, é possível ainda perceber que as decisões são tomadas com mais rapidez, pois não existe a burocracia quando você está inserido em uma estrutura vertical. Porém, nem tudo é tão perfeito. A estrutura simples tem alguns problemas, como por exemplo, a confusão nas questões estratégicas por parte do proprietário da empresa, porque ele está sempre envolvido, ou seja, ele está envolvido demais nos problemas operacionais no seu dia a dia. Essa estrutura, ela também tem a configuração mais arriscada, pois ela depende da saúde e capricho de um único indivíduo, tornando inviável o controle na ausência do mesmo. O principal problema é que esse tipo de organização funciona com eficiência apenas quando a empresa se mantém em uma determinada dimensão. À medida que a empresa cresce, ela se torna cada vez mais difícil para uma só pessoa exercer o controle total da empresa, porque, como você já sabe, o proprietário da empresa toma todas as decisões, quase que inteiramente com mão de ferro. Agora, vamos conhecer alguns benefícios e características dessa estrutura. Como uma das principais características é a autoridade que é centralizada. Por essa razão, as decisões são tomadas pelo dono da empresa, e isso leva a pouca formalização. Podemos destacar ainda algumas vantagens dessa estrutura. Primeiro, é o baixo grau de departamentalização. Como você aprendeu, a estrutura simples, ela é realmente simples, possuindo apenas dois níveis. Grande amplitude de controle, porque as decisões são tomadas por uma só pessoa, que nesse caso é o dono da empresa. E autoridade centralizada e pouca formalização. Por essa razão, os funcionários têm acesso direto aos donos da empresa. Agora, vamos conhecer algumas desvantagens dessa estrutura.
Primeiro é a fácil comunicação entre os funcionários da organização, porque normalmente eles trabalham literalmente lado a lado. O acesso aos superiores, como diretores e proprietários da empresa, ela é bem rápida, e isso torna a comunicação muito mais eficiente. E por esse motivo, nesse tipo de organização, a resolução de certos problemas é bem rápida. Agora que você conheceu as principais características e as vantagens e desvantagens dessa estrutura, na sua opinião, qual o impacto dessa estrutura em um ambiente de projetos? Tente analisar essa situação com calma. Pause o vídeo se necessário. Você já sabe que nesse tipo de estrutura, o proprietário da empresa toma todas as decisões, e em um ambiente de projetos, isso não seria diferente. Nesse caso, o gerente de projetos não possui autoridade. Você consegue entender o porquê? Nessa estrutura, o gerente de projetos também tem pouca ou nenhuma disponibilidade de recursos e não conta com o pessoal administrativo do projeto. Nesse caso, ele não tem pessoas para gerenciar ou gerentes funcionais para negociar disponibilidade de recursos, porque não existe a figura do gerente funcional. O gerente de projetos também não controla o orçamento, porque essa tarefa é realizada pelo proprietário, dono da empresa, pois estamos em uma pequena empresa com uma estrutura reduzida. E por esse motivo, o ambiente de trabalho ele é muito mais flexível, pois as pessoas trabalham lado a lado. Você precisa saber que riscos e qualidades são avaliados na estrutura simples. Agora, explicar qual seria a estrutura melhor a ser aplicada em uma organização vai depender de vários fatores e do julgamento, caso a caso, pois cada organização tem suas particularidades e suas necessidades. Chegamos ao fim de mais uma aula sobre estruturas organizacionais e eu espero que você esteja curtindo essas aulas. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado e até a próxima!